Crianças do segundo ano, vamos dar continuidade à nossa revisão de ciências. Hoje é 3/7 e vamos falar sobre as plantas. As plantas que encontramos em campos, florestas, no deserto, na água e até na nossa cidade. As plantas, elas são seres vivos. Assim como os animais, elas também passam pelo ciclo vital. Que ciclo é esse? Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Chamamos de germinação o processo em que a planta nasce de uma semente. Essa planta, ela precisa de alimento, assim como os seres vivos. Só que a planta, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese, em que ela utiliza água, luz solar e gás carbônico para produzir o seu alimento. E como é a respiração das plantas? A respiração das plantas é também igual à dos seres vivos. Elas respiram o oxigênio e libera o gás carbônico. Então temos aí as partes das plantas. As plantas apresentam caule, folhas, flores, frutos e raiz. Qual a função do caule? O caule ele sustenta as folhas, as flores e os frutos, além de distribuir esse alimento que ela produz para as outras partes da planta. E as folhas? As folhas elas absorvem a luz do sol para realizar a fotossíntese. As flores, elas são responsáveis pela formação dos frutos e da semente. E quem é que guarda as sementes? Os frutos. E a raiz? A raiz ela serve para fixar a planta no solo, além de retirar água e sais minerais, necessários para a sobrevivência da planta. Mas nem todas as plantas possuem essas partes. Existem plantas como a samambaia, ela não apresenta flores, frutos e sementes. Elas se reproduzem por meio de esporos. Esses esporos eles se localizam na parte de baixo da folha. E quando esse esporo ele cai no solo, ele forma uma nova planta. Outra planta também é o pinheiro. A semente do pinheiro ela é conhecida como pinhão. E ela é muito consumida por animais, além da culinária daquela região, a região sul do Brasil. E as plantas são alimentos importantes para a nossa alimentação. A mandioca é uma raiz que podemos utilizar como alimento, assim como o alface, que é uma folha. O caule, a batata inglesa, ela é um caule que utilizamos na nossa alimentação, além do couve-flor, que são flores, e sementes como feijão. Temos também as frutas, exemplo, goiaba. Para que uma planta se desenvolva, é necessário que ela tenha um solo adequado, luz solar e água. Sabemos que as flores são responsáveis pela reprodução das plantas. E essas flores, elas produzem um pozinho amarelinho que se chama pólen. E essas plantas, elas precisam dos animais para realizar a polinização. E o que é a polinização? A polinização é o processo pelo qual o grão do pólen é levado para uma outra flor, assim ocorrendo a fecundação. Além dos animais, a polinização pode ocorrer com a ajuda de alguns elementos da natureza, como o vento ou a água, que é o caso do milho, que a polinização ela ocorre por causa do vento. Sabendo que muitas flores elas são perfumadas, elas têm uma cor bem vibrante. E essa cor e esse perfume acaba atraindo insetos. E o processo de dispersão é aquele em que a semente é espalhada pelo ambiente. O grão de pólen de algumas flores de capim podem ser levados pelo vento, assim como o dente de leão. O tucano, se alimentando do mamão, ele vai espalhar essa semente pelo ambiente através das suas fezes. Já no caso do gambá, algumas sementes de picão ficam grudadas no seu pelo. E ao cair no chão, elas vão dar origem a uma outra planta. Temos o caso também da cutia. A cutia, quando ela se alimenta, ela enterra essa semente. Quando ela muda de território, ou então ela é predada por algum felino, essa semente que fica enterrada, ela vai germinar e dar origem a uma outra planta. As borboletas também, que transportam o grão do pólen, que também é o caso da abelha, que ao se alimentar, ela também leva esse grãozinho de pólen para outras flores, assim também como o beija-flor. Então, a polinização e dispersão ela pode ocorrer com a ajuda do vento e da água, além dos animais. Nossa revisão de ciências se encerra por aqui.
Tenham bons estudos e até a próxima. Beijinho e tchau.